Olá, amigos e amigas, espero que sejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos e essa aqui é a aula 2 do curso Expandindo a Consciência da Realidade. Bom, eu sei que se você está aqui, muito provavelmente você quer muito aprender a co-criar a sua vida, mas por enquanto ainda não tem tanta eficiência quanto você gostaria. Então eu trouxe aqui a ciência da cocriação. O que na nossa ciência, na física quântica, na mecânica quântica, nos mostra que a cocriação é algo real, que é realmente possível criarmos nossa realidade. Na aula passada eu falei um pouco sobre isso, trazendo os conceitos fundamentais sobre a consciência, para que nós possamos perceber que tudo que existe no universo é uma materialização da nossa própria consciência, né? Tudo que nós vivemos, o que nós passamos, tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, toda a nossa situação de vida, ela é moldada de acordo com o que nós temos em nossa consciência. E quando nós falamos em consciência, nós estamos falando em muitas coisas, como pensamentos, sentimentos, ações, e que basicamente todos esses são derivados da nossa programação mental. Então, o que vale em última instância, é aquilo que está implementado no mais fundo, no mais profundo da nossa consciência, no nosso subconsciente, né? Mais à frente eu falarei como nós podemos fazer para mudar o que está no nosso subconsciente. Mas por enquanto, vamos nos ater aqui aos conceitos que nos fazem perceber que a nossa consciência altera a nossa realidade. Tá? Então, para começar aqui, a gente precisa lembrar do que aconteceu no começo do século XX. O que aconteceu? Max Planck, que era um físico, ele descobriu a partícula chamada quantum, que veio a ser chamada como fóton, que é uma onda eletromagnética que porta a luz, por exemplo, e que porta também as outras ondas eletromagnéticas, né? Raio-X, raio gama, a própria onda de rádio, a micro-ondas. Então ele descobriu essa partícula, viu que ela também se comportava como uma onda e isso abriu uma possibilidade para vários outros experimentos que vieram a seguir e que eu irei explicar aqui bem agora. Então, o primeiro que é muito relevante falar, eu coloquei ele aqui em primeiro porque é um dos que mais vai afetar. Lógico que todos são importantes, mas o eletromagnetismo é algo que todo mundo ouve quando se fala sobre cocriação, sobre lei da atração, e vamos começar por ele então. O que é o eletromagnetismo? Tudo o que existe no universo é composto por átomos. Tá? E os átomos, eles têm um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é o que possibilita que os átomos fiquem grudadinhos, né? O que possibilita que se formem moléculas e células. O átomo em si, o núcleo do átomo, ele é junto por uma força forte, uma força nuclear forte, né? Por isso se chama as partículas que interagem a partir da força forte são os hadrons, né? O próton, o nêutron. E aí, o que acontece? Sendo que tudo é composto por átomos e os átomos eles têm essa força eletromagnética, tudo que existe tem um campo eletromagnético. Sendo assim, eu tenho um campo eletromagnético, você tem um campo eletromagnético, a câmera que está gravando aqui tem um campo eletromagnético, isso aqui tem um campo eletromagnético. E aí, um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, esse flip chart aqui. Eu estava precisando de um para que pudesse facilitar as aulas e deixar de forma mais didática, mais prática. E aí, eu pensei que eu precisava de um flip chart e cerca de 1 ou 2 semanas depois eu tinha certeza que eu precisava e eu coloquei isso em mente. Eu preciso de um flip chart e eu vou ter um flip chart. E me apareceu a oportunidade de ter um flip chart de uma forma muito prática, praticamente nem precisei procurar, nem tive muito esforço para isso, porque eu estava nessa frequência de que eu precisava de um flip chart e tudo mais para melhorar as aulas, para deixar mais didático, e aí ele simplesmente apareceu, não coloquei pressão nem nada, ele simplesmente apareceu porque na minha onda estava essa informação da necessidade de um flip chart, tá? Eu iria parar minhas aulas se ele não aparecesse? Não iria parar de fazer aqui as aulas do curso. Mas ele apareceu e isso me ajudou, está me ajudando muito
aqui para deixar as aulas mais práticas. Então, inclusive, se você gosta, se acha mais prático com desenhos, com escrituras aqui, deixa aqui no comentário também, tá? Então, assim, o eletromagnetismo, ele nos possibilita emanar aquilo que a gente precisa e atrair aquilo que a gente precisa. Só que no nosso campo eletromagnético a gente sempre vai conter as informações, todas as informações que estão em nós. Então, assim, não importa se você quer dinheiro, se você quer carro, se você quer casa, mas se você tiver um sentimento negativo, você vai acabar atraindo coisas negativas também. Então, assim, o que mais importa é que você gere seja consistente nessa frequência, porque não adianta de nada você estar sempre ali querendo criar alguma coisa, manifestar alguma coisa, atrair algo, se um momento depois você abaixa sua frequência. Se abaixou sua frequência, você descriou tudo aquilo ali que você tinha emanado. O campo eletromagnético, falando de forma simples, é um campo que você emana e atrai. Ele também pode ser considerado, pode ser correlacionado com o Yin Yang, né, que é aquele conceito oriental do macho, fêmea, e aí tem a força centrífuga que gira para fora e a centrípeta que gira para dentro, que puxa para dentro. Então o campo eletromagnético é a mesma coisa. O que você tiver na sua frequência vai bater com você. Se você estiver em tal frequência aqui, da casa A, do carro A, do curso tal que você quer fazer, do concurso tal, e aí você se manter nisso, uma hora vai chocar e você vai conseguir manifestar isso que você quer, porque o seu campo está nessa mesma frequência. Agora, se depois você baixa por medo, por dúvida, por crença, por inveja, por qualquer coisa, por tabu, preconceito, você acaba descriando, e aí fica criando, descriando, criando, descriando, ou às vezes você até cria e um pouco depois, porque você mudou a sua frequência, você acaba descriando, acaba se sabotando, né? Então, é muito importante trabalhar a consciência de modo geral, né? O segundo conceito aqui que eu trouxe é o efeito retardado. Imagine que você pega uma bola de basquete e aí tem duas cestas, um do lado da outra. E aí você joga na cesta B. Vamos falar que você joga na cesta da direita. E aí quando ele já está no caminho da direita, você decide que você não quer mais na direita. Você quer na da esquerda. E aí essa bola volta e muda a direção que ela está indo. Isso seria um exemplo prático, né? Isso não acontece porque não é observável, mas seria um exemplo prático do efeito retardado. O que acontece? O efeito retardado, quando é mandado um elétron através de duas fendas, e depois de já ter passado por essas duas fendas, se comportado como uma onda, e aí você fecha uma dessas fendas, ele volta e se comporta como uma partícula. É como se ele voltasse no tempo. Imagine que nós temos um computador, e esse computador está programado para gravar 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ou seja, 50% zeros, 50% uns. E aí, depois de algum tempo gravando já, vamos falar aí 6 meses, chega para uma pessoa e pergunta assim, você quer que tenha mais zeros ou quer que tenha mais uns? Na sua consciência lógica, o que você acha que teria, mais zeros ou mais uns? Nós, respondendo de forma lógica, diríamos, vai ter a mesma coisa, porque ele está programado para ter 50% zeros e 50% uns. Mas aí, quando eles foram ver o resultado, tinha mais zeros porque a pessoa escolheu que teria mais zeros. Ela queria que tivesse mais zeros e acabou tendo 59% de zeros. Então o efeito retardado ele nos mostra que a consciência altera os resultados dos experimentos. Por isso, John Wheeler, que era um colaborador de Einstein, considerou que o experimentador, na verdade, é um participante, porque a consciência dele altera o resultado, né? Isso nos mostra que o elétron tem consciência. Então, se o elétron tem consciência e tudo que existe é composto por átomos que contêm elétrons, então tudo o que existe está submetido à ação da nossa consciência, ok? Partindo para o terceiro aqui, colapso da função de onda de Schrödinger. Imaginemos aqui um experimento, uma hipótese, de que nós temos um gato dentro de uma caixa, e aí, dentro dessa caixa, tem um contador Geiger, que quando é emitido uma partícula de radioatividade, ele aciona, e aí aciona um martelo que destrói um frasco com veneno. E aí o gato morre, se essa partícula for emitida, essa partícula de radiação for emitida.
E aí, a gente deixa o gato lá por 1 hora. Depois dessa 1 hora, esse gato vai estar morto ou vai estar vivo? Bom, depende, né? Depende se esse átomo ele já vai ter decaído ou não e emitido essa partícula radioativa. Se não tiver emitido, o gato estará vivo. E se tiver emitido, ele estará morto. Mas como a gente faz para saber se ele estará vivo ou morto? Então, a gente considera que o gato ele fica num estado de sobreposição. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E quem que decide se ele vai estar vivo ou morto? A primeira pessoa que observar. Ou seja, falando isso para o seu modo prático de vida. Quando você decide algo que você quer, quando você decide de forma consistente, né? Quando você consolida a sua decisão, você está decidindo o seu futuro. Né? Você sai dessa questão de destino e você consolida o seu futuro. Por isso que a mecânica quântica ela exclui essa questão de destino, porque o destino ele meio que cria uma ideia de que você não tem controle sobre a sua vida. E aí vem toda aquela questão de vitimismo que as pessoas criam, né? Voltando um pouco mais para a parte filosófica aqui, para a parte prática, vem para aquela questão de vitimismo que as pessoas falam: ah, meu destino é ficar pobre, meu destino é não ter dinheiro, se ficar doente e estudar em escola ruim, não sei o quê. E aí a pessoa acaba não tomando atitudes para mudar a realidade em que ela está. Mas na verdade, toda aquela situação, aquele entorno em que ela está, é propiciado pela consciência dela, que fez o colapso da função de onda, pelas decisões dela, aquelas pequenas decisões que ela foi tomando, levou para onde ela está. Tá? Então o colapso da função de onda, ele nos mostra que nós temos infinitas possibilidades sempre para as nossas escolhas. Eu posso escolher qualquer trabalho no mundo. Né? Eu não preciso escolher um. Eu não tenho um destino travado. Eu posso escolher qualquer trabalho e se eu não gostar do trabalho, eu posso mudar de trabalho. E se eu não gostar desse trabalho, eu posso mudar de trabalho. E quantas vezes eu quiser. Porque tem infinitas possibilidades em ação. Né? E quando eu escolho um, essa possibilidade vira uma probabilidade. Mas tem uma questão também que eu falei lá já anteriormente, que é a questão de preconceitos, dúvidas, tabus, inveja, crenças limitantes. Então, se você escolheu e aí você duvidou disso, você descriou. Então, essa probabilidade ela volta a ser uma possibilidade de novo. Outra coisa que as pessoas costumam fazer também muito, que é a atitude de não tomar uma decisão. Elas ficam entre o A e o B. Elas têm uma decisão A, elas querem a casa A, mas elas já estão pensando no plano B. Elas têm o trabalho A que elas querem, mas elas já estão pensando no plano B. Então elas ficam entre um e outro. O que eu faço? Esse ou esse? Esse ou esse? E aí acaba não criando nenhum. Ou se cria um, às vezes, por autossabotagem, acaba descriando também, assim como eu falei lá no eletromagnetismo. Então você vai ver nessa lista aqui que eles acabam se complementando, todos se complementam, tá? O quarto, penúltimo, é o entrelaçamento quântico. Imagine, não sei se você já experienciou isso, mas você já percebeu às vezes quando você está pensando muito numa pessoa, essa pessoa vai lá e te liga? Ou você está pensando em uma ideia para falar com alguma pessoa, essa pessoa vai lá e ao mesmo tempo fala a mesma ideia que você? A gente pode considerar que esse é um efeito prático do entrelaçamento quântico. Quando nós, falando em métodos experimentais, quando se correlaciona dois elétrons, chocando eles, e envia eles um para cada lado, quando você verifica o spin, vamos considerar que o spin é uma seta, para falar de forma prática. Né? Quando a gente observa essa seta de um elétron, automaticamente o outro se mostra como positivo e esse negativo. E quando a gente observa esse como positivo, o outro se mostra automaticamente como negativo, para baixo, né? Para cima e para baixo. Então, e essa informação ela trafega mais rápido do que a velocidade da luz, né? Contrariando aquilo que o próprio Einstein disse, que a velocidade máxima era a velocidade da luz no vácuo. E aí, para chegar num resultado e perceber se isso valia também para consciências, o físico Alan Aspect ele resolveu fazer um experimento, né,
com duas pessoas. Colocou duas pessoas para conversar, né, como se estivesse correlacionando, né, os dois elétrons. Então colocou duas pessoas para conversar, para se correlacionarem, e aí depois colocou essas pessoas em câmaras de Faraday, né, que são eletromagneticamente isoladas, ou seja, não passa nenhuma onda de celular, de rádio, de raio-x, de raio gama, de fótons de luz, nem nada. Ela é eletromagneticamente isolada, então não tem como passar nenhuma comunicação ali entre as pessoas, a não ser por outra dimensão. Então o que acontece? O entrelaçamento quântico, essas duas pessoas elas foram correlacionadas e quando elas foram colocadas nessas câmaras que são isoladas, eles colocaram eletroencefalogramas, né, que são aqueles medidores de frequência cerebral. E aí numa dessas pessoas eles deram uma cutucadinha assim no cotovelo dela, no ombro dela. E aí a outra pessoa respondeu com a mesma frequência cerebral que a outra. Então assim, como que você pode explicar uma correlação desse tipo, que acontece instantaneamente? No mínimo, é possível dizer que essa correlação acontece a partir de algo que é interdimensional, não acontece nessa dimensão da terceira dimensão física. Tá? Então, o que isso nos mostra? Que tudo o que existe no universo está correlacionado também, possibilitando que nós possamos atrair aquilo que a gente deseja. Porque se o universo ele existe a partir de uma emanação, né, que os cientistas chamam de Big Bang, que foi aquela explosão, e tudo veio daquilo ali, e estava tudo juntinho, e depois se afastou, tudo está correlacionado desde o início do universo. Então, não importa o que você faça para alguém, o que você pense sobre alguém, o que você fale sobre alguém, esse seu pensamento, sentimento, ação, vai acabar afetando todo o restante. Por isso que é muito importante que suas ações sejam sempre positivas, que seus pensamentos sejam sempre positivos. Porque a gente não pode se dar ao luxo de pensar negativo, de agir negativo, porque querendo ou não, vai acabar atraindo coisas negativas pra gente. Então, às vezes a gente pensa assim, é muito difícil fazer isso. Bom, é difícil, mas é muito melhor do que você acabar atraindo coisas negativas pra você. E aí tem aquela coisa, sempre que você pensar algo negativo ou sentir algo negativo, você pode pensar duas palavras, cancelado, cancelado. E automaticamente trocar esse pensamento por algo positivo. É algo que parece muito sutil, muito simples, mas isso tem um efeito que vai, aos poucos, vai se tornar algo automático e vai cancelar realmente, você vai parar de pensar em coisas negativas, né? Se você quer criar uma vida positiva. E assim, tem muita gente que pensa que a lei da atração, né, que a cocriação é algo muito mágico. Mas isso é um trabalho, né, porque a pessoa ela tá ali 20, 30, 40 anos sempre com pensamentos negativos, com ações negativas e quer que assim que começou a pensar positivo já tem resultados extraordinários. Mas não funciona bem assim, porque ela tá ali já há muito tempo com crenças, com tabus, preconceitos, medos. Principalmente o medo. O medo é o que gera praticamente toda essa problemática que nós temos no mundo, né? E aí a pessoa quer mudar isso automaticamente, mas como que ela vai fazer isso se ela está há 20 anos? E o universo ainda é gente boa, porque em menos de 20 anos, que ela não precisa de mais 20 anos, ou de mais 30, de mais 40, de mais 50. Se ela for constante ali, em 6 meses ela já está mudando completamente a realidade dela. Mas precisa ser com eficiência, precisa ser com constância. E aí, por último aqui, o vácuo quântico. O que o vácuo quântico é? Ele é um campo de energia primordial, que fica borbulhando energia para que esse universo exista. Porque se não fosse pelo vácuo quântico, se não fosse por esse campo unificado que existe, ele fica na mais profunda camada de energia, de ondas que a gente tem. Então a gente vai aprofundando, quando a gente vai aprofundando na matéria, a gente vai chegar nas células, nas moléculas, nos átomos, nos quarks, no bóson de Higgs, que é um campo que quando ele colide com outro campo desse mesmo bóson de Higgs, ele gera uma resistência, uma interferência, gerando as matérias mais densas. E antes desse próprio campo, a gente tem o vácuo quântico, que é o que faz esse campo existir e toda a matéria que a gente vê. Tanto é que
fizeram um experimento e aí descobriram que tem umas partículas virtuais que ficam flutuantes no universo. Elas emergem aqui e desaparecem, emergem e desaparecem. Isso nada mais é do que uma organização, né, do universo para que tudo isso possa para que tudo isso possa interagir, para que todas as coisas deem certo, para que a vontade de todas as pessoas deem certo, né? Porque são aqui, pelo menos vivos, são mais de 7 bilhões de pessoas que estão querendo carro, dinheiro, casa, namorado, estão querendo evoluir espiritualmente. Então, todas essas coisas têm que ter uma ordem. Então, é por isso que tudo fica se reorganizando. O vácuo quântico é possível também que nós chamemos ele de Deus. É uma consciência, é uma onda. Essa onda ela é consciente e ela permeia todo o universo. Literalmente todo o universo. Tudo que existe está dentro dessa onda que é o campo unificado, que é o que une tudo o que existe no universo. Então, se a gente considera que tudo que existe está interagindo através desse campo unificado, a gente chega também novamente a conclusão que nós já tínhamos tirado anteriormente, que nós devemos pensar o bem, que nós devemos fazer o bem, que nós devemos agir com boas intenções, porque assim nós iremos atrair aquilo que é bom para nós. Porque se você está correlacionado, você está interagindo com aquela pessoa através do vácuo quântico, com outra pessoa através do vácuo quântico, e aí você pensar algo mal dela, você acaba fazendo mal para você também. Porque se esse vácuo quântico permeia você e permeia aquela pessoa também, você está fazendo o mal para você. Isso é inevitável. E as nossas consciências, elas são simplesmente uma individualização dessa consciência. Nossa consciência é um campo eletromagnético, é uma onda que contém todas as informações de nossas vidas, de nossa energia, de todas as nossas crenças. Então, a nossa consciência, como individualização, ela vai criar tudo que esse vácuo quântico também pode criar. Mas aí vai depender justamente desse conteúdo que está inerente a ela, né? Então, são esses conceitos aqui que a gente precisa entender para que a gente saiba que nós somos co-criadores. Decida o que você quer e aí você irá criar. Mantenha-se numa frequência alta e você irá atrair coisas com altas frequências. Bom, esses daqui são os mais práticos, né? Falando de efeitos práticos para o nosso dia a dia. O eletromagnetismo e o colapso da função de onda são os mais práticos para a gente entender. Mas o vácuo quântico, ele é o que gera tudo o que existe. Então, lembre-se sempre, você está conectado a tudo o que existe. Se você não mudar as suas atitudes, aquilo que vem para você, aquilo que acontece a você, não vai mudar também, ok? Então, eletromagnetismo, efeito retardado, colapso da função de onda, de Schrödinger, entrelaçamento quântico e vácuo quântico são que a ciência da cocriação, né? Foi o que foi comprovado na física e que faz com que a gente possa ter todos esses aparatos eletrônicos que nós temos hoje em dia. Então, assim, se a gente usa todos esses aparatos eletrônicos e todos esses são formados são possíveis por causa dessas teorias, desses conceitos aqui, desses princípios, como que nós não iremos acreditar? E aí, bom, fica a conceito de cada uma pessoa se quer acreditar ou não em tudo isso aqui. A questão é que foi comprovado, a gente utiliza até hoje o resultado disso aqui e independente da pessoa acreditar ou não, isso aqui vai continuar vigente no universo. A pessoa vai continuar co-criando a realidade dela, sendo conscientemente ou não conscientemente. Então, se você acreditar nisso aqui, se você entender isso aqui, você vai criar conscientemente. Mas para isso é preciso que você tenha controle sobre a sua mente. O que está acontecendo, o que está passando pela sua mente, o que está no mais profundo da sua mente, na sua mente subconsciente. É isso aí que vai fazer com que você manifeste aquilo que você quer de forma eficiente ou não, tá bom? Então, finalizando o vídeo aqui, se você
gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar com aquelas pessoas que também querem expandir a consciência. Logo mais eu vou postar uns conteúdos mais práticos aqui, mas é inevitável que a gente entenda esses conceitos da ciência, né? Porque vai ter muita gente que vai falar, ah, isso aí é comprovado cientificamente? Bom, a gente tem todas essas teorias aqui, tem todos esses experimentos que são comprovados, que nos mostram que sim, que a gente cocria a nossa realidade. Então é preciso explicar de forma científica também, né? E não só de forma religiosa ou filosófica. Tá? Então se você gostou aí, não esquece de compartilhar, de curtir, deixe seu comentário. Se você precisar tirar alguma dúvida mais complexa assim, pode me chamar no Instagram, eu vou deixar na descrição. E é isso aí, um grande abraço a todos, um grande beijo, até mais.